Sábado, 6 horas da manhã. Lúcia Tavares acorda no quartinho dos fundos da pensão onde mora com a mãe, Dona Amélia. O despertador toca insistente e ela desliga com um tapa cansado. Mais um fim de semana trabalhando enquanto todo mundo descansa. Aos 26 anos, ela já perdeu as contas de quantos eventos limpou, quantos salões de festa varreu, quantas festas de gente rica ela viu de longe, invisível como sempre. Filha, você vai trabalhar de novo hoje? A mãe pergunta da cozinha. É sábado. Mãe, o aluguel não se paga sozinho e seus remédios para a pressão estão caros. Lúcia se arruma rápido, calça jeans, camiseta branca, tênis gasto. Pega a mochila com o uniforme de trabalho dentro e sai sem tomar café. Não tem tempo. O ônibus passa em 10 minutos e se ela perder, chega atrasada. No ônibus lotado, ela encosta a cabeça na janela e fecha os olhos por alguns minutos. Está exausta, trabalha de segunda a sexta limpando escritórios, sábado e domingo em eventos. 2 anos assim, sem folga, desde que o patrão do escritório aumentou a carga de trabalho. Mas não o salário. Mas não pode reclamar. Tem gente na fila querendo a vaga dela. O ônibus para no bairro nobre da cidade. Lúcia desce e caminha 3 quarteirões até o espaço Jardim das Hortênsias, o salão de festas mais caro e luxuoso da região. A fachada é toda em vidro espelhado, jardins impecáveis, fonte no meio da entrada. Ela passa pela porta dos fundos, como sempre. O funcionário não entra pela frente. Bom dia, ela cumprimenta o segurança. Documento, ele responde seco, sem olhar para ela. Todo sábado a mesma coisa. 2 anos trabalhando aqui e ele nunca se lembra do rosto dela. Ela mostra a carteirinha de funcionária temporária. O segurança confere, anota num caderno e libera. Lúcia entra pelos corredores de serviço. O cheiro de produtos de limpeza misturado com flores caras já é familiar. Ela chega no vestiário, troca de roupa, veste o uniforme azul com o logo do salão bordado no bolso. Pega o carrinho de limpeza e vai procurar o supervisor. Você vai trabalhar no salão principal hoje. O supervisor Cauã avisa. Casamento grande, noiva chata, tudo tem que estar perfeito. Quantos convidados? 350. A decoração custou 400 mil. Lúcia assobia baixinho. 400 mil em flores e enfeites que vão durar um dia. Tem gente que não sabe o que fazer com dinheiro. Por isso mesmo tem que estar impecável. Qualquer erro e a noiva surta. Entendido. Vai ter quanto tempo? 3 horas. A cerimônia começa às 16 horas. Você entra às 13 horas e às 16 horas tem que estar fora. Lúcia empurra o carrinho até o salão principal e para na porta. É realmente impressionante. O teto tem 8 metros de altura com lustres de cristal enormes. As paredes são cobertas por painéis de espelho. Há 35 mesas redondas, cada uma com arranjo de rosas brancas importadas. O corredor central tem um tapete de veludo vermelho que vai da entrada até o altar improvisado no palco. Tudo brilha, tudo é perfeito, tudo é caríssimo. Ela começa a trabalhar, limpa cada espelho, cada lustre ao alcance, cada cadeira. O chão de mármore precisa estar impecável. Passa pano 3 vezes no mesmo lugar até que reflita como espelho. São 13 horas e 15 minutos quando ela termina o salão principal. Cauã aparece para inspecionar. Passa o dedo nas mesas, olha o chão contra a luz, verifica cada detalhe. Pode ir para o camarim da noiva agora. 2º andar, porta 7. Tem 1 hora para deixar tudo pronto. Lúcia sobe as escadas com o carrinho. O 2º andar é ainda mais luxuoso que o térreo. Carpete felpudo,
quadros caros nas paredes, flores frescas em cada corredor. Ela encontra a porta 7 e bate antes de entrar. Ninguém responde. Ela abre devagar. O camarim é do tamanho do apartamento onde ela mora com a mãe. Tem sala de estar, closet gigante, banheiro de mármore com banheira de hidromassagem, uma varanda privativa com vista para o jardim. O vestido de noiva está pendurado num manequim iluminado por spots. É uma obra de arte em renda francesa, bordado à mão, com milhares de pérolas minúsculas. Deve ter custado mais de R$200 mil. Lúcia começa a limpar, passa pano no chão, organiza as toalhas do banheiro, limpa os espelhos. É quando vê o cofre. Fica embutido na parede do closet, semi-aberto, como se alguém tivesse saído às pressas e esquecido de trancar. Papéis amarelados e pastas velhas estão espalhados pelo chão ao redor, misturados com joias e caixas de acessórios. Provavelmente a noiva, herdeira de uma família de empreiteiros, como Lúcia ouviu no vestiário, estava revirando coisas antigas da família para o making-off do casamento ou algo assim. Lúcia sabe que não deveria mexer. Já foi demitida de um emprego anos atrás por tocar em coisas de patroa. Mas, ao se abaixar para recolher os papéis e colocá-los de volta, um deles chama a atenção. Talvez seja o logo no topo de um dos documentos. Um logo que ela conhece. Logo da construtora Costa Verde. O coração dela acelera. Seu pai trabalhou nessa construtora. Foi ele quem morreu há exatamente 10 anos, num acidente de obra que nunca foi investigado direito. Ela se aproxima devagar e pega o documento do chão. É um contrato velho, amarelado, datado de abril de 2015, 10 anos atrás. O nome do pai dela está ali, Renato Tavares. O documento diz que ele vendeu um lote de terreno na zona rural para a construtora Costa Verde por R$80 mil. Lúcia franze a testa. O pai dela nunca teve terreno nenhum. Era pedreiro, ganhava praticamente salário mínimo. De onde teria saído um terreno? Ela vira as páginas espalhadas. Tem mais documentos grampeados. Uma escritura do terreno em nome do pai dela, datada de 2014. Um recibo de pagamento dos R$80 mil e uma certidão de óbito do pai dela, datada de 3 semanas depois da suposta venda. As mãos de Lúcia começam a tremer. Ela pega outro documento do chão. É um relatório interno da construtora, confidencial. Fala sobre o lote que foi comprado do pedreiro Renato Tavares por R$80 mil e revendido 2 meses depois para a prefeitura por R$12 milhões. 12 milhões. A diferença de 11 milhões e 920 mil foi dividida entre os sócios da Costa Verde e alguns políticos cujos nomes estão listados. Lúcia sente náusea. O pai dela nunca vendeu terreno nenhum. Ele foi usado. Colocaram um terreno no nome dele via procuração forjada ou falsificação de documentos, algo comum em esquemas de lavagem de dinheiro imobiliário. Venderam por preço ridículo, revenderam por milhões e depois ele morreu em um acidente conveniente. Um acidente que a família sempre desconfiou, mas nunca conseguiu provar nada. A polícia arquivou como uma fatalidade. Ninguém investigou porque ele era só mais um pedreiro pobre, e casos assim evaporam sem pressão de advogados caros. Ela continua recolhendo os papéis do chão. Tem fotos antigas. Uma delas mostra seu pai num canteiro de obras ao lado de um homem de terno. Ela não conhece o homem, mas há uma anotação atrás da foto. Renato Tavares e Roberto Costa Verde, fundador da construtora, março de 2015.
um mês antes da suposta venda do terreno. Tem também uma gravação em pendrive solto entre os papéis. Lúcia olha ao redor. Não deveria fazer isso. Deveria sair dali, esquecer tudo, voltar para o trabalho. Mas o nome do pai dela está nesses documentos. A morte dele está ligada a isso. Ela precisa saber. Pega o celular, abre a câmera e começa a fotografar cada documento. As mãos tremem tanto que precisa tirar 3 fotos de cada página para garantir que pelo menos uma fique nítida. São 18 documentos no total: contratos, recibos, relatórios internos, e-mails impressos, fotos. Tudo provando que a construtora Costa Verde usou o nome do pai dela numa fraude milionária de superfaturamento e desvio de recursos públicos. Quando ela termina de fotografar o último documento, escuta passos no corredor. Rápido, ela recolhe os papéis espalhados pelo chão do closet, devolve tudo ao cofre semiaberto, tentando lembrar a bagunça exata como encontrou, e tranca a portinha com um clique suave. Pega o pano de limpeza e finge estar passando no espelho maior, o reflexo borrado pelo vapor do banheiro recente. A porta se abre com um rangido. Entra uma mulher alta, morena de pele oliva e cabelos cacheados presos num coque elegante, de uns 28 anos, usando um roupão de seda branca que roça o carpete felpudo. Salto alto ecoa no chão, unhas vermelhas impecáveis, um bronzeado natural de quem passa fins de semana em Angra. Atrás dela vem a equipe, maquiadora com maleta de pincéis, cabeleireira ajustando grampos, 2 amigas tagarelando sobre o vestido e uma assessora com prancheta na mão checando horários. "Quem é você?" A morena pergunta, olhando Lúcia de cima a baixo como se fosse uma mancha no carpete imaculado. "Faxineira, senhora. Estou terminando a limpeza." "Termina rápido, preciso me arrumar." "Sim, senhora." Lúcia pega o carrinho e está quase na porta quando a morena fala de novo, a voz afiada como uma lâmina. "Espera, você viu alguma coisa aqui dentro?" "Como assim, senhora? Mexeu em alguma coisa?" "Não, senhora, só limpei." A morena a estuda com um olhar desconfiado, os olhos castanhos estreitados, como se pudesse ler mentiras na poeira do ar. "Se eu descobrir que você mexeu nas minhas coisas, eu te boto na cadeia, entendeu?" "Sim, senhora. Pode ir." Lúcia sai do camarim com as pernas bambas, o coração martelando no peito. Aquela mulher é perigosa, não só pela ameaça casual, mas pelos documentos que provam que a família dela está afundada até o pescoço no esquema que destruiu a vida do pai de Lúcia. Mas quem é ela, afinal? Lúcia volta para o vestiário e procura Joana, outra faxineira que trabalha ali há mais tempo. 15 anos limpando os excessos da elite, como ela mesma diz. "Vi mais segredos que padre em confissão, mas aprendi a calar a boca para não acabar na rua." "Joana, você sabe quem é a noiva do casamento de hoje?" "Sei, Viviane Costa Verde. Filha do dono da construtora Costa Verde, a princesinha da família que cresceu com colher de prata e nunca sujou as mãos." O sangue de Lúcia gela. A filha do homem que provavelmente mandou matar o pai dela. Casando com quem? Com o Otávio Rocha, aquele empresário de 30 anos, dono de rede de hotéis. Dizem que é o genro perfeito. Charmoso, ambicioso e com pedigree para combinar. E o pai dela vem no casamento? Vem, ele é o pai, Roberto Costa Verde em pessoa, o rei da construção por aqui. Lúcia sente o coração disparar. O homem que matou o pai dela vai estar ali, daqui a 2 horas, no mesmo prédio que ela. "Joana, posso te pedir uma coisa?" "Claro, menina, fala." "Me empresta seu celular por uns minutos? O meu está sem bateria."
Joana entrega o aparelho sem hesitar, com um aceno solidário. Lúcia vai para um canto isolado do vestiário, atrás de uma pilha de uniformes sujos, e começa a fazer busca no Google. Roberto Costa Verde. Imediatamente aparecem centenas de resultados. Empresário bilionário, dono da maior construtora da região, envolvido em vários escândalos de corrupção, mas nunca condenado. Sempre com advogados que custam mais que o PIB de um país pequeno. Tem 3 filhos. Viviane é a caçula, a queridinha, que vai se casar hoje com pompa de novela. Lúcia continua pesquisando, os dedos voando na tela rachada. Encontra notícias sobre a morte do pai. Pedreiro morre em acidente de obra. Família alega negligência, mas caso é arquivado sem investigação profunda. Ela lê os comentários antigos, um poço de ódio e cinismo. Tem gente dizendo que a construtora pagou a polícia para abafar. Outros repetindo a mentira que a própria empresa espalhou, de que o pedreiro estava bêbado no dia do acidente. Lúcia fecha os olhos e respira fundo, o ar úmido do vestiário grudando na pele. Tem 2 opções. Pode sair dali agora, ir para casa, esquecer tudo, voltar à rotina de ônibus lotado e remédios caros para a mãe. Ou pode fazer alguma coisa. Mas o quê? Ela é uma faxineira, sem diploma, sem contatos. Ele é um bilionário com uma muralha de seguranças e juízes no bolso. Quem vai acreditar nela? Cauã aparece no vestiário, o rádio crepitando no cinto. Lúcia, tem mais serviço. Precisa limpar o camarim do noivo também. 2º andar, porta 12. E rápido, que ele está atrasado. Lúcia pega o carrinho novamente e sobe as escadas, os degraus rangendo sob as rodas. A porta 12 está entreaberta, um filete de risadas escapando. Ela bate e uma voz masculina responde, grave e confiante. Pode entrar. O noivo está lá com 3 amigos, todos de smoking impecável, bebendo uísque de copos de cristal e rindo alto. Otávio, de 30 anos, alto e atlético, com cabelo curto e um relógio que brilha como um farol, nem olha para ela quando entra. Para eles, ela é o ar que se respira, invisível e descartável. Otávio, você tem certeza que quer mesmo fazer isso? Um dos amigos brinca, balançando o gelo no copo. Ainda dá tempo de fugir. Otávio ri, um som fácil e privilegiado. A Viviane é perfeita, linda, inteligente, família tradicional e rica. Outro amigo completa piscando. O dote dela deve valer uns 50 milhões. Não é todo dia que se casa com o Império Costa Verde. Otávio dá de ombros, mas o sorriso não some. O dinheiro é bom, não vou mentir, mas ela é uma boa mulher. Me entende? Lúcia limpa o banheiro adjacente fingindo não escutar, o pano rangendo no azulejo, mas cada palavra entra como veneno. De vez em quando, ela arrisca um olhar pela fresta da porta entreaberta, e é aí que o vê de verdade. Otávio Rocha, de pé no meio do camarim, com o smoking ajustado como uma segunda pele, o colarinho aberto, revelando a curva do pescoço bronzeado. Aos 30 anos, ele tem aquela beleza effortless dos homens que nasceram com tudo. Olhos verdes que sorriem antes da boca, cabelo castanho bagunçado de propósito, um queixo quadrado que parece esculpido para capas de revista. Ele ri de algo que um amigo diz, jogando a cabeça para trás, e Lúcia sente um aperto no peito. Não de raiva, mas de algo mais perigoso, mais traiçoeiro. Meu Deus, ele é lindo, pensa ela, o coração tropeçando como se fosse a primeira vez que vê um homem assim de perto. Por um segundo, imagina como seria se aproximar, se ele a notasse de verdade.
Não como a faxineira invisível, mas como Lúcia, com o cabelo solto e um vestido que não cheira a desinfetante. Seria fácil se apaixonar por alguém como ele, confiante, charmoso, o tipo que promete mundos que ela nem sonha. Mas o pensamento evapora rápido, azedo como Billy, porque ele está ali, defendendo o monstro que destruiu a família dela, rindo de inveja de pobre, como se fosse piada de bar. Eu ainda acho que o pai dela é meio suspeito. Um dos amigos comenta, baixando a voz, como se o espelho pudesse delatar. Aquelas histórias de corrupção, as obras superfaturadas. É tudo inveja, Otávio responde sem pestanejar, girando o copo de uísque com dedos longos e elegantes. Gente pobre sempre inventa histórias sobre os ricos. Meu sogro é um empresário de sucesso. Se ele fosse corrupto, estaria preso. Ou melhor, teria fugido para Miami com um jatinho. Lúcia aperta o pano de limpeza com tanta força que os nós dos dedos embranquecem, o calor subindo ao rosto. Metade raiva, metade uma saudade idiota de algo que nunca teve. Gente pobre inventa história. O pai dela morreu por causa desse homem, ou de homens como ele, e o genro, esse deus de smoking que a faz derreter por dentro, acha que é tudo fofoca de perdedor. Como ele pode ser tão bonito e tão cego ao mesmo tempo? Ela termina a limpeza e sai sem dizer uma palavra, o carrinho ecoando como um trovão no silêncio do corredor, o eco da risada dele grudado na mente como uma ferida aberta. De volta ao vestiário, ela senta num banco de plástico rachado e coloca a cabeça entre as mãos, os cabelos grudando no suor. O que fazer? Se ela ficar calada, aquele casamento acontece. O império se consolida. O filho do bilionário se casa com a filha do assassino. Eles vivem felizes para sempre com o dinheiro sujo de sangue e cimento. E ela, Lúcia, fica com o quê? E o pai dela continua sendo só mais um pedreiro morto que ninguém lembra, uma nota de rodapé em arquivo policial. Mas se ela falar alguma coisa, o que acontece? Ninguém vai acreditar de cara. Ela não tem provas físicas em mãos, só fotos tremidas no celular que podem alegar ser montagem de uma faxineira invejosa. E mesmo que acreditem, ela vai ser demitida na hora, processada por invasão de privacidade, talvez presa por roubo de dados confidenciais. Vai destruir a própria vida, a mãe sozinha, o aluguel atrasado, a vaga no escritório indo pro ralo. Joana se aproxima, limpando as mãos num pano úmido, o rosto marcado por anos de noites mal dormidas. Você está bem? Parece que viu um fantasma. Joana, posso te contar uma coisa? Claro, menina. Senta aqui. Eu limpo essas festas há 15 anos e ouvi histórias que fariam o diabo corar. Fala. Lúcia respira fundo e conta tudo à voz embargada. Os documentos no cofre, as fotos, a descoberta de que o pai dela foi usado como laranja numa fraude milionária e morreu por causa disso. Um acidente que fede a encobrimento. Joana escuta em silêncio, os olhos castanhos arregalados, uma mão no peito como se doesse. Meu Deus, Lúcia, isso é muito sério. Eu sei. Você precisa ir à polícia. Com o quê? Fotos que tirei invadindo a privacidade da noiva? Vão me prender antes de investigar qualquer coisa. E o pendrive tem uma gravação, mas nem sei o que tem dentro. Então o que você vai fazer? Não sei, mas tenho 2 horas para decidir. São 14 horas. O casamento começa às 16 horas. Os convidados começam a chegar. Lúcia vê pela janela embaçada do vestiário.
carros importados serpenteando a entrada, motoristas de terno abrindo portas, mulheres com vestidos de grife que custam o salário anual dela, homens com relógios que valem mais que sua casa inteira. A elite da cidade está ali para celebrar a união de duas famílias poderosas, brindando com champanhe. Ela desce para o salão para fazer a limpeza final. Passa pano nas mesas uma última vez, verifica se todas as 35 cadeiras estão alinhadas em círculos perfeitos, se os banheiros estão impecáveis, sem uma gota fora do lugar. Cauã faz a inspeção final, o dedo traçando superfícies como um juiz. Bom trabalho, pode ir embora agora. Mas antes quero avisar uma coisa. O quê? A noiva reclamou que você estava demorando demais no camarim dela. Disse que achou suspeito, como se tivesse mexido em algo. Lúcia fica pálida, o estômago revirando. Eu só estava limpando. Eu sei, mas ela é paranoica. E com razão, né? Tem o mundo aos pés dela para proteger. Então é melhor você sair logo e não voltar mais para os eventos dela. Ela tem muito poder e pode criar problemas para você, tipo um telefonema para o seu patrão no escritório e tchau vaga. Entendido. Lúcia volta para o vestiário, troca de roupa devagar, pega a mochila com mãos frias. Está quase saindo pela porta dos fundos quando para, o ar fresco da manhã de sábado batendo no rosto. Se ela for embora agora, perde a única chance que tem de fazer justiça. Nunca mais vai conseguir chegar perto do Roberto Costa Verde. Nunca mais vai ter provas na mão. O cofre será trancado. Os papéis sumirão em algum cofre forte em São Paulo. É agora ou nunca. Ela olha para o celular ainda no bolso. As fotos estão todas ali. Documentos que provam fraude, corrupção, superfaturamento, um assassinato disfarçado de fatalidade. Mas de que adianta ter provas se ninguém vai ver? Então, ela tem uma ideia. Uma ideia louca, suicida, que provavelmente vai destruir sua vida. Mas é a única forma de fazer com que a verdade seja ouvida, ecoando pelos lustres de cristal e microfones caros. Ela devolve o celular de Joana com um abraço rápido. Obrigada. Se eu não voltar, cuida da minha mãe, tá? Joana assente, preocupada. Vai com Deus, menina. Lúcia tira o uniforme da mochila de novo. Veste-o sobre a roupa de rua. O azul surrado como uma armadura improvisada. Penteia o cabelo com os dedos, lava o rosto na pia coletiva, respira fundo até os pulmões doerem. Está prestes a fazer a coisa mais corajosa e mais estúpida da vida dela. São 15h45. Os convidados estão todos sentados. 350 pessoas usando mais joias e roupas de grife do que Lúcia vai ver na vida inteira. O ar carregado de perfume caro e expectativa. O noivo está no altar com os padrinhos. Otávio ajustando a gravata com um sorriso nervoso, alheio ao furacão se formando. O juiz de paz está posicionado, o livro de registros aberto como uma sentença. A música de entrada, violinos suaves, prelúdio de Pachelbel, está prestes a tocar, as notas flutuando como fumaça. Lúcia se esconde atrás de uma coluna grossa no fundo do salão, o mármore frio contra as costas. De lá, consegue ver tudo. O corredor de veludo vermelho vazio esperando a noiva. Os fotógrafos posicionados como predadores, lentes famintas, as câmeras de vídeo gravando em alta definição, transmitindo ao vivo para os parentes em Dubai ou Nova York. O pendrive que ela pegou do chão do cofre queima no bolso do uniforme. Uma gravação de 2015, talvez a confissão que derruba tudo. Ela só precisa de um plug, um momento, e o império desaba ao som de canon em ré maior. A música começa.
É a marcha nupcial de Wagner, violinos e harpas tecendo um véu de romantismo falso que ecoa pelo salão como um sussurro caro. As portas duplas se abrem com um rangido dramático e Viviane aparece no limiar, um vislumbre de porcelana e pérolas sob os lustres de cristal que refratam a luz em prismas cegantes. Aos 28 anos, ela está realmente deslumbrante. O vestido de renda francesa, bordado à mão, abraça as curvas com uma elegância que grita atelier parisiense. O véu longo arrastando pelo tapete de veludo vermelho como uma cauda de rainha. Ela caminha de braços dados com o pai Roberto Costa Verde, um homem de uns 65 anos, cabelo grisalho, penteado para trás com precisão cirúrgica, terno italiano, sob medida que cheira a alfaiataria e poder postura ereta de quem nunca pediu licença na vida. A plateia toda se levanta em uníssono, um mar de aplausos contidos e suspiros femininos. Que noiva linda! Alguém murmura. Fotógrafos disparam flashes, capturando o momento para álbuns que custam fortunas. Viviane sorri como uma princesa de conto de fadas, os olhos castanhos brilhando com uma confiança que vem de berço. Roberto Costa Verde também sorri, orgulhoso, o braço firme no dela enquanto a entrega para um bom partido. Como se filhas fossem ações negociadas em bolsa. Eles estão a meio caminho do altar, o corredor central, um túnel de rosas brancas e expectativas, quando Lúcia sai de trás da coluna grossa no fundo do salão. Seu coração martela, as pernas moles, mas impulsionadas por uma raiva que queima mais que medo. Ela começa a caminhar pelo corredor lateral, o uniforme azul surrado contrastando com o brilho ao redor. Alguns convidados anotam e franzem a testa. Uma faxineira vagando durante a entrada da noiva? Que falta de timing, que audácia baixa. Uma senhora de colar de esmeraldas sussurra para o marido. Quem deixou o serviço doméstico solto? Outros nem percebem, ocupados demais filmando com iPhones erguidos, imortais no TikTok. Lúcia chega à lateral do corredor central, bem na frente, a uns 5 metros do altar, e para. E o ar parece espesso, carregado de perfume Chanel e tensão não dita. Viviane e Roberto passam por ela sem olhar, um borrão de seda e orgulho. Continuando o passo ritmado. Estão quase no altar, o juiz de paz ajustando os óculos. Otávio no pódio com um sorriso nervoso que Lúcia ainda acha bonito demais para ser real. É quando ela grita, parem! A voz sai rouca, engasgada no peito e some na swell da música. Ninguém escuta. A orquestra continua, implacável. Lúcia engole em seco, sente o pendrive no bolso do uniforme como um talismã quente e grita mais alto, o som rasgando o ar como vidro quebrando. Parem esse casamento! A música para abruptamente. Um violinista tropeça na nota, o maestro baixa a batuta com os olhos arregalados. 350 pares de olhos se viram para ela como um só. Um giro coletivo que faz o salão inclinar. Viviane congela no meio do corredor, o véu rodopiando levemente com um movimento brusco, o rosto moreno pálido sob a maquiagem impecável. Roberto Costa Verde olha para trás com uma expressão de fúria contida. Não explosiva, mas a de um predador calculando o bote. Otávio, no altar, pisca confuso. O smoking parecendo de repente grande demais nos ombros. Quem é você? Viviane grita, a voz aguda como um estalo de chicote, ecoando nas paredes espelhadas. Lúcia treme da cabeça aos pés, os joelhos fraquejando, mas ela endireita a espinha. Pensa na mãe na pensão, nos remédios caros, no pai que ria alto nas fotos amareladas.
Continua falando, a voz tremendo, mas ganhando força, como um rio rompendo a barragem. Meu nome é Lúcia Tavares. Meu pai era Renato Tavares e ele foi assassinado pela família Costa Verde. O silêncio no salão é absoluto. Um vácuo que suga o ar. Só o zumbido distante de um ar-condicionado e respirações presas. Murmúrios brotam como bolhas. Assassinado? Quem é essa mulher? Isso é algum protesto? Seguranças, 3 brutamontes de terno preto, rádios se crepitando, começam a correr em direção a Lúcia, cotovelos abrindo caminho pela multidão. Mas Otávio levanta a mão do altar, a voz firme apesar da confusão. Esperem, deixem ela falar. Os seguranças param, hesitantes, trocando olhares. Viviane se vira completamente para Lúcia, o vestido farfalhando como folhas secas. Você está louca. Sai daqui antes que eu chame a polícia. Chame, Lúcia responde. A voz agora um fio de aço, embora as palmas das mãos suam frio. E quando chamarem, eu vou mostrar para eles as provas que eu tenho. Que provas? Roberto Costa Verde finalmente fala, a voz grossa e ameaçadora, dando um passo à frente com os punhos cerrados. Lúcia pega o celular do bolso e levanta para que todos possam ver. O braço tremendo mais alto. Documentos que eu encontrei no cofre do camarim dela. Ela aponta para Viviane, o dedo acusador cortando o ar. Documentos que provam que vocês forjaram uma venda de terreno no nome do meu pai há 10 anos. Compraram um lote por R$80 mil, usando o nome dele como Laranja. Procuração falsificada, escritura plantada. Revenderam por 12 milhões para a prefeitura, embolsaram a diferença e dividiram com sócios e políticos. E 3 semanas depois, meu pai morreu num acidente de obra muito conveniente. Um andaime que cedeu porque alguém sabotou os parafusos. A plateia explode em murmúrios. Meu Deus, isso é sério? Eu ouvi falar dessa construtora nos jornais. Celulares são erguidos aos montes, lentes focando como olhos vorazes, gravando o caos em 4K. Viviane está pálida, os lábios tremendo, o coque cacheado ameaçando se desfazer. Isso é mentira. Essa mulher está inventando tudo para se promover. Por que eu inventaria algo que pode me colocar na cadeia? Lúcia rebate, o peito arfando. Você guardou esses documentos durante 10 anos. Por quê? Como um troféu de família, ou medo de que um dia alguém como eu os encontrasse? Roberto Costa Verde dá 2 passos em direção a Lúcia. O rosto avermelhado, veias saltando no pescoço. Os seguranças se movem de novo, mas ele os para com um gesto seco. Você não sabe com quem está mexendo, garota. Sei sim, ela diz, os olhos fixos nos dele, vendo o monstro por trás da fachada. Estou mexendo com um homem que matou meu pai para esconder uma fraude, que comprou polícia, juízes, todo mundo para arquivar o caso como fatalidade. Mas hoje não tem como comprar silêncio. Tem 300 pessoas aqui, câmeras filmando, celulares gravando. E eu tenho provas. Otávio desce do altar devagar, os sapatos ecoando no mármore, e caminha até Lúcia, perto o suficiente para ela sentir o cheiro de uísque e colônia cara, o mesmo que a fez derreter no camarim mais cedo. Agora é só um lembrete amargo de como beleza pode mascarar podridão. Mostra essas provas, ele diz, a voz baixa mas autoritária, pegando o celular com cuidado. Lúcia começa a passar as fotos na tela. O contrato amarelado com a assinatura falsificada do pai. O recibo de 80 mil pingando em uma conta offshore. O relatório interno listando a divisão dos 11,9 milhões entre sócios e facilitadores políticos. E-mails impressos com frases como: cuidado com o laranja, limpe o rastro depois.
A foto granulada do pai ao lado de Roberto num canteiro de obras, anotada março 2015, acordo selado. Otávio as vê, a expressão mudando gradualmente de ceticismo, sobrancelhas franzidas, para-choque puro, os olhos verdes escurecendo como nuvens de tempestade. Roberto avança, a mão estendida como se fosse arrancar o aparelho. Não acredite nela. São documentos falsos, montagem de uma invejosa. Lúcia continua passando, as unhas roídas contrastando com a tela. Tem 18 fotos. Contratos com assinatura sua, Sr. Costa Verde, recibos de transferências da construtora, e-mails discutindo como dividir o lucro de 12 milhões. Uma foto do meu pai com o senhor, um mês antes dele morrer. Viviane corre até Otávio, o vestido se enroscando no tapete, e tenta arrancar o celular da mão dele, as unhas vermelhas arranhando o ar. Não olha isso, ela está mentindo, amor, por favor. Mas é tarde. Otávio já viu tudo, o suficiente para o mundo dele rachar. Ele olha para a noiva, depois para o sogro, depois para a Lúcia, a voz saindo num sussurro rouco. Isso é verdade? Roberto Costa Verde está vermelho de raiva, o suor brilhando na testa. Claro que não. É tudo montagem barata. Lúcia se vira para a plateia, o salão agora um caldeirão de sussurros e flashes. Alguém aqui conhece um bom advogado? Porque vou precisar quando processar a família Costa Verde por homicídio, fraude e corrupção. Um homem na terceira fileira se levanta, terno cinza, óculos de armação fina, uns 50 anos. Sou promotor de justiça, Dr. Heitor Lemos, e gostaria de ver essas provas com mais calma. Outro, ao lado, uma mulher de cabelo curto e blazer estruturado. Sou advogada criminalista, também quero analisar. Uma terceira voz, feminina e afiada. Uma mulher de uns 40, com caderno na mão e gravador no bolso. Sou jornalista investigativa. Posso publicar essa história se for real. Roberto Costa Verde percebe que está perdendo o controle. A muralha de privilégio rachando. Isso é um absurdo. Vou processar todos vocês por difamação, calúnia. Processe, a jornalista rebate. O gravador já está rodando. Mas antes, explique por que sua filha guardou esses documentos durante 10 anos se são falsos. Lúcia puxa o pendrive do bolso, erguendo-o como uma relíquia. Pequeno, preto, anônimo, mas carregado de 2015. Tem uma gravação também. Não cheguei a ouvir. Quer que eu plugue no sistema de som para todo mundo ouvir? Viviane finalmente desmorona. Não em lágrimas de cinema, mas um soluço engasgado de raiva e desespero. As mãos cobrindo o rosto maquiado. Otávio, por favor, acredita em mim. Eu não sabia de nada disso, juro. Otávio a olha com uma mistura de decepção e nojo, o queixo tenso. Você sabia, sim. Por que senão guardaria os documentos no seu próprio cofre? Isso não é herança de família, é veneno. Roberto tenta uma última cartada, a voz baixa e venenosa, aproximando-se de Lúcia como se fosse confidencial. Minha filha é inocente. Se esses documentos existem, foi algum funcionário que guardou sem ela saber. Lúcia balança a cabeça, o riso amargo escapando. Não foi funcionário, estava no cofre pessoal dela, misturado com joias. E tem mais. O pendrive estava ali do lado, solto como se esperasse ser encontrado. Os seguranças finalmente se movem, ombros largos avançando, mas o promotor de justiça, Dr. Lemos, se coloca na frente, o crachá oficial reluzindo. Em nome da justiça, exijo que essas provas sejam preservadas. Qualquer tentativa de destruir evidências vai configurar obstrução. Roberto Costa Verde percebe que perdeu.
O salão não é mais um palco dele, mas um tribunal improvisado. Tenta uma cartada final, os olhos estreitados em Lúcia. Quanto você quer? Todo mundo tem um preço. 1 milhão, 2, 5, 10. Só falar o número, e isso acaba aqui. Lúcia sente náusea subir, ácida como bile, o estômago revirando com o cheiro de hipocrisia. O senhor realmente acha que isso é sobre dinheiro? Tudo é sobre dinheiro, garota. Aprenda isso. Não, algumas coisas não são. Como justiça, como honra, como a memória de um pai que foi assassinado para proteger os negócios sujos da sua família. Eu não quero seu dinheiro sujo. Quero que o senhor pague pelo que fez. Quero que vá para a cadeia. Quero que o nome do meu pai seja limpo e quero que todo mundo saiba que ele não morreu num acidente. Foi assassinado para que vocês dormissem tranquilos em mansões. A polícia chega em menos de 10 minutos. Sirenes distantes, 3 viaturas da PM parando com pneus chiando na entrada de Cascalho. Os convidados abrem espaço, um corredor de sussurros e olhares vidrados. As câmeras continuam gravando. Não só os fotógrafos profissionais, mas uma horda de celulares. O caos já viralizando em grupos de WhatsApp da elite. O que está acontecendo aqui? O delegado pergunta ao descer da viatura. Um homem de meia idade com bigode grisalho, olhos varrendo o salão como um scanner. Roberto Costa Verde avança, a voz controlada, mas urgente. Essa mulher está causando tumulto, invadiu propriedade privada, com difamação. Quero que ela seja presa agora. O promotor, Dr. Lemos, se aproxima rápido, o crachá na mão como um escudo. Delegado, sou Heitor Lemos, Ministério Público. E essa mulher tem provas de crimes graves, homicídio, fraude imobiliária, corrupção. Exijo que as provas sejam apreendidas e preservadas imediatamente e que os envolvidos sejam investigados. O delegado olha para Lúcia, o rosto impassível, mas atento. Você tem essas provas? Tenho, ela diz, entregando o celular e o pendrive com mãos que ainda tremem, mas firmes o suficiente para não cair. Fotos de 18 documentos que encontrei no cofre da noiva. Provam que a construtora Costa Verde usou o nome do meu pai como laranja numa fraude que rendeu 12 milhões em desvio para a prefeitura. E 3 semanas depois, ele morreu num acidente de obra que nunca foi investigado direito. Sabotagem, provavelmente. O delegado começa a ver as fotos na tela, o polegar rolando devagar, a expressão ficando séria como chumbo, testa franzida, lábios apertados. Isso é grave, muito grave. Delegado, Roberto intervém, a voz untuosa agora. Essa mulher invadiu a privacidade da minha filha. Essas fotos foram obtidas ilegalmente. Invasão domiciliar, roubo de dados. Dr. Lemos corta, firme. Mesmo que tenham sido obtidas irregularmente, são indícios de crimes hediondos. Podem e vão ser usadas para abrir inquérito. A lei é clara nisso. O delegado concorda com um aceno lento, guardando o celular num saco de evidências de plástico. Vou precisar que todos os envolvidos venham à delegacia prestar depoimento, agora. Roberto Costa Verde pisca, incrédulo, o rosto endurecido. Agora? Isso é um casamento? Preferem ir voluntariamente ou eu chamo reforço e levo todo mundo algemado? Sua escolha, senhor Costa Verde. A plateia está em choque absoluto. Metade filmando com celulares erguidos como armas, a outra metade ligando para advogados ou contatos na imprensa, a notícia se espalhando como fogo em palha. Você viu? No casamento da Viviane Costa Verde? Em minutos, a história vai estar na internet.
Roberto percebe que não tem escolha. O império que construiu em cimento e subornos racha ali, no meio de rosas murchas e flashes impiedosos. Ele olha para a filha, para o genro que agora o encara como um estranho, e finalmente para Lúcia, não com ódio puro, mas com o cálculo frio de quem sabe que a guerra acabou de começar. Vou voluntariamente, Roberto Costa Verde diz por fim, a voz baixa e um pouco rouca engolindo o orgulho. Mas preciso do meu advogado. Pode ligar para ele agora. Ele tira o celular do bolso interno do terno e disca o número, os dedos, que assinam contratos de milhões sem piscar, hesitando um instante antes de tocar na tela. O salão, que era todo luxo e brilho há pouco agora, parece uma zona de guerra. Convidados, recolhendo as taças pela metade, fotógrafos profissionais congelados no lugar por ordem do cerimonial e os celulares de todo mundo ainda apontados gravando cada segundo para virar notícia. Viviane está sentada no chão bem ali, no meio do corredor. O vestido de noiva todo espalhado ao redor dela, o véu embolado nos joelhos. Ela chora baixinho, os ombros tremendo a cada respiração, a maquiagem escorrendo em linhas pretas pelo rosto. Otávio fica de pé do lado dela, as mãos enfiadas nos bolsos do smoking, olhando para baixo sem se mexer para ajudar. Você sabia, Viviane? Ele pergunta, a voz baixa, mas carregada. Você sabia o que seu pai fez? Toda essa história de fraude, o pedreiro que morreu, você guardou aqueles papéis por quê? Ela não responde, só balança a cabeça devagar, os olhos fixos no tapete vermelho, chorando mais forte agora. E o silêncio dela é pior que qualquer mentira, porque diz tudo sem precisar de palavras. Otávio respira fundo, tira a aliança do bolso, aquela de ouro branco que ele ficava girando no dedo no ensaio do casamento na semana passada, e deixa ela cair no mármore do chão bem do lado do pé dela. O barulhinho metálico some no meio do burburinho de vozes confusas. O casamento está cancelado. Não dá para continuar com isso tudo agora. Ele se vira devagar e sai do salão, os ombros tensos, mas o passo decidido, como se precisasse colocar distância antes de explodir. Os padrinhos trocam olhares e vão atrás dele em fila, um murmurando, Otávio, espera aí, vamos conversar, e outro, isso é loucura, cara. Metade dos convidados começa a sair junto, devagar no começo, depois mais rápido, pegando casacos, chamando motoristas pelo celular, ninguém querendo ser filmado no meio de um escândalo que já está nas manchetes. Na delegacia, um prédio cinza e apertado no centro da cidade, Lúcia passa 3 horas dando depoimento. Ela conta tudo do começo sem pular nada. Como o cofre no camarim estava semi-aberto quando ela foi limpar os papéis velhos caídos no chão, misturados com joias, o celular tremendo na mão dela, enquanto tirava as fotos para não perder nenhum detalhe. Eu fiz isso pelo meu pai. Faz 10 anos que a gente carrega essa história de acidente, mas no fundo eu sempre soube que tinha mais coisa aí. Não dava para ignorar quando vi o nome dele nos documentos. O doutor Heitor Lemos fica o tempo todo na sala, anotando num bloco de papel, os óculos escorregando no nariz, enquanto ele faz anotações rápidas. Olha, Lúcia, você sabe que isso pode dar um processo contra você por invasão de privacidade, né? Obter provas desse jeito não é exatamente legal. Ela assentiu, olhando para a mesa de fórmica na frente dela. Eu sei, doutor. Pensei nisso 1000 vezes antes de gritar no salão. Mas e aí? Prefiro responder por isso na justiça do que passar o resto da vida me perguntando se eu poderia ter feito algo. O que é pior?
uma cadeia curta por tentar ou um silêncio que dura para sempre. Ele para de escrever por um segundo e sorri de leve, daqueles sorrisos cansados de quem vê muita coisa no dia a dia. Você tem uma coragem que pouca gente tem, viu? Coragem? Não, doutor. Era medo puro o tempo todo. Mas eu precisei falar. Precisava ser vista de verdade, nem que fosse para tudo acabar ali. Depois do depoimento dela, Roberto e Viviane são levados para salas separadas. O Dr. Lemos consegue um mandado rápido para revistar o camarim, onde o cofre ainda está semi-aberto e intocado. A polícia junta todos os papéis com cuidado. E no pendrive, a gravação é de uma reunião da diretoria da construtora em março de 2015, bem na época do contrato fraudulento. A voz de Roberto sai clara e confiante pelo alto-falante da sala, igualzinha às entrevistas dele na TV anos atrás. Vamos usar o nome dele para isso. É perfeito. Pedreiro pobre, sem instrução, fácil de manipular. Colocamos o terreno no nome dele com uma procuração falsificada, fazemos a venda por 80 mil, revendemos para a prefeitura por 12 milhões e dividimos o lucro com os facilitadores. Uma voz de outro diretor pergunta, um pouco nervosa: e se ele resolver falar alguma coisa depois? Roberto responde com uma risada seca: ele não vai falar, eu garanto isso. Um acidente resolve qualquer risco. A gravação acaba com risadas abafadas e o som de uma caneta clicando no fim. O Dr. Lemos olha para o delegado, os olhos brilhando de determinação. Isso aí é confissão direta de fraude e plano para homicídio. Não tem como negar. O advogado de Roberto, suando um pouco na gravata apertada, tenta contra-argumentar na hora. Essa gravação pode ter sido editada, doutor. Não tem cadeia de custódia comprovada, nada que prove que é autêntica de verdade. A perícia vai checar isso tudo. O delegado responde bem calmo. Mas com os documentos que ela fotografou, os e-mails impressos e a foto dos dois juntos no canteiro de obras, a gente tem indícios sólidos para prender preventivamente. Ele não vai fugir dessa. Roberto fica branco como papel, o rosto endurecendo com linhas que parecem mais fundas de repente. Prender? Eu? Isso é loucura. Eu tenho direitos, sou cidadão como qualquer um. E como qualquer suspeito de homicídio qualificado e fraude milionária, você fica detido até o fim da investigação. O delegado diz, sem alterar o tom. Cela comum, sem exceções. O advogado explode. Isso é abuso de autoridade total. Eu entro com habeas corpus agora mesmo, vocês vão ver. Entre com o que quiser, o delegado responde, acenando para os PMs que já esperam na porta. Mas até o juiz decidir, seu cliente fica aqui. A rotina é essa para todo mundo. Roberto é levado para os fundos do prédio, os passos ecoando pelo corredor estreito, como um lembrete de que nem dinheiro compra tudo. Viviane também acaba detida por cumplicidade, pelo menos por ocultação de provas. As algemas são colocadas com cuidado, mas firmes o suficiente para doer um pouco no pulso. A advogada dela, uma mulher loira de 32 anos, salto alto e óculos finos, tenta argumentar na hora. Minha cliente não sabia o que eram aqueles documentos, doutor. Ela só guardou uns papéis velhos do pai, como herança familiar, sem nem abrir para ler direito. Mas ninguém na sala acredita. Uma mulher de 28 anos, formada em administração pela FGV, com cofre pessoal cheio de relatórios confidenciais e não dá nenhuma olhada curiosa? Viviane baixa a cabeça devagar, os cachos caindo no rosto como uma cortina, e não diz mais nada.
Lúcia é liberada lá pelas 22 horas, o corpo todo pesado de cansaço, a fome apertando. Quando ela sai pela porta da frente, tem uma meia dúzia de jornalistas esperando na calçada, microfones esticados e câmeras piscando sob a luz fraca dos postes. Lúcia, como você se sente agora depois de tudo isso? Cansada de verdade? Você imaginava que ia virar um escândalo nacional? Não, eu não pensei nisso nem por um segundo. Só pensei no meu pai, em fazer o que era certo. O resto? Bom, o resto veio junto, né? E tem medo da retaliação da família Costa Verde agora que expôs tudo? Tenho sim, não vou mentir, mas o medo não pode ser desculpa para aceitar injustiça. Se eu tivesse ficado quieta, quem ia falar por gente como eu? Ela pega o ônibus para o fim da linha, o veículo sacolejando pelas ruas quase vazias àquela hora, e fica olhando o reflexo dela na janela embaçada. Uma mulher de 26 anos com olheiras profundas, mas com um brilho novo nos olhos que não estava ali de manhã. São quase 23 horas quando ela chega na pensão. O portão de ferro rangendo como sempre quando abre. Dona Amélia está acordada na cozinha, a TV ligada num volume baixo, o rosto dela iluminado pela tela onde o clipe do salão está passando em loop no noticiário. Filha, o que foi que você fez? Eu vi tudo na internet. Os vídeos com você parando o casamento estão em todo lugar. Lúcia senta na cadeira plástica da mesa da cozinha, que geme um pouco sob o peso e começa a contar tudo devagar. O cofre no camarim, como os papéis caíram quando ela foi recolher para limpar, as fotos tremidas no celular, o grito no meio da marcha nupcial, o pendrive que queimava no bolso. Dona Amélia chora quieto quando ouve da gravação, a mão tremendo na xícara de chá que já esfriou na mesa. Eu sempre soube no fundo do coração, filha. Sempre soube que o acidente do seu pai não foi coisa do destino, que tinha mão de gente grande por trás disso tudo. Mas ninguém quis acreditar em mim. A polícia veio e foi, os vizinhos cochicharam um pouco e esqueceram, nem o padre na missa quis entrar no assunto. Agora vão ter que acreditar, mãe, Lúcia diz, pegando a mão da mãe com cuidado. Eu tenho as provas na mão e o mundo todo viu. Não é mais só a gente contra eles. Mas e você, minha filha? Pode vir processo contra você, o emprego no escritório vai embora, tudo que a gente construiu com tanto sacrifício. Eu já perdi o mais importante há 10 anos, mãe, o pai. Agora o que sobra é isso, fazer justiça para ele, para nós duas. Vale o risco, acredite. Elas se abraçam ali mesmo sobre a mesa, os choros se misturando ao som do zumbido da geladeira velha no canto. Pela primeira vez em uma década, o choro não é só de tristeza acumulada, é de um alívio, como se uma ferida antiga tivesse começado a fechar de verdade. No domingo de manhã, Lúcia acorda com o celular dela, vibrando sem parar na mesinha de cabeceira. São centenas de mensagens de números que ela nem conhece. A maioria de apoio puro, de gente comum que se identifica com a história dela. Você foi corajosa demais. Meu pai morreu do mesmo jeito em uma obra negligenciada e ninguém nunca investigou direito. Obrigada por dar voz para isso. Parabéns por não baixar a cabeça. Mas tem ódio também. Oportunista invejosa, só querendo grana fácil dos ricos. E umas ameaças mais pesadas que dão um frio na espinha. Vai se arrepender de mexer com quem manda, sua faxineira metida. Lúcia sente o coração apertar lendo algumas, mas bloqueia tudo e respira fundo. Arrependimento não tem espaço agora. Dona Amélia já está na cozinha preparando café forte, o cheiro bom enchendo o quartinho, com pão quentinho e manteiga na mesa.
Elas estão sentadas tomando café, conversando baixo sobre o que vem pela frente quando batem na porta. 3 toques firmes. Lúcia abre e vê um homem de terno cinza, uns 50 anos, com uma pasta de couro na mão e um ar sério, mas não ameaçador. Bom dia. Desculpa o horário cedo, mas eu sou o Dr. Moacir Pacheco, advogado trabalhista. Vim oferecer meus serviços de graça para você. Lúcia franze a testa, ainda segurando a xícara de café na mão. De graça? Por quê? Eu nem te conheço. Eu vi os vídeos ontem à noite, no noticiário e nas redes. E porque faz 15 anos que meu irmão foi vítima da construtora Costa Verde. Ele era eletricista, morreu em um andaime sabotado numa das obras. A família desconfiou na hora, mas o caso foi arquivado sem uma perícia decente de verdade. Se você está disposta a lutar para expor isso tudo, eu quero ajudar. Nós podemos mostrar que não é um caso isolado, que tem um padrão aí. Lúcia deixa ele entrar, servindo café, o quartinho parecendo menor com o estranho ali, mas ela sente que pode confiar. O jeito dele é direto, sem enrolação. Dr. Moacir senta na cadeira extra e explica tudo com voz calma e medida. O irmão dele tinha 32 anos na época. Foi esmagado por um guindaste mal fixado porque os cabos estavam fracos de propósito. A construtora pagou uma indenização irrisória para a família calar a boca e convenceu as testemunhas com bônus extras para não falarem nada. Se nós juntarmos as provas do seu pai com isso, abriremos o caso do meu irmão. E provavelmente mais uns 10 que eu já ouvi falar por aí, de pessoas que perderam parentes em obras da Costa Verde e nunca tiveram voz. Lúcia assente devagar, o café esfriando na xícara esquecida na mão. Tá bom, vamos nessa. Eu não quero só justiça para o meu pai. Quero que pare de acontecer com os outros. No resto do domingo, mais 3 famílias batem à sua porta, indicadas pelo Moacir ou vizinhos que viram a notícia. Uma viúva cujo marido caiu de andaime em 2012, um filho que perdeu o pai num desabamento em 2018. São histórias parecidas, contadas com voz embargada, acidentes que pareciam inevitáveis, mas fediam a negligência. Investigações que paravam na primeira barreira de dinheiro, silêncios comprados com promessas vazias. O Dr. Moacir anota cada detalhe num caderno grosso, as páginas enchendo rápido. Olha só, isso está virando maior do que nós imaginávamos. Não é só a fraude no seu pai. É uma empresa inteira construída em cima de exploração de trabalhadores e mortes abafadas. Vamos transformar isso numa ação coletiva, para valer. Na segunda-feira de manhã, Roberto e Viviane comparecem à audiência de custódia. O juiz, um homem esguio de barba fina e óculos de armação espessa, examina as provas preliminares na sala abafada do fórum, onde um ventilador no teto gira com um zumbido constante. Após uma análise criteriosa, ele decide pela manutenção da prisão preventiva dos dois. O risco de fuga e de interferência na investigação é elevado à luz do histórico apresentado. A defesa contesta imediatamente, protocolando um pedido de habeas corpus no local, mas o juiz rejeita a liminar sem hesitação. A investigação é aberta formalmente, com o Ministério Público solicitando à construtora todos os documentos relevantes, contratos dos últimos 10 anos, registros de acidentes laborais, folhas de pagamento e correspondências eletrônicas de funcionários. Nada escapa ao escrutínio. A sede da Costa Verde é selada no mesmo dia, com fitas amarelas estendendo-se pela porta de vidro fumê,
e os empregados são convocados para depoimentos em grupos. A imprensa não abandona o caso. Jornalistas posicionados à entrada da delegacia desde o amanhecer. Drones capturando imagens aéreas. Trata-se do maior escândalo de corrupção e negligência corporativa que a cidade já presenciou, com repercussão nacional nas manchetes. Lúcia torna-se inadvertidamente uma figura pública. Recebe convites para entrevistas em programas televisivos matinais e vespertinos. Ela aceita apenas aqueles conduzidos por jornalistas respeitados, recusando os que buscam sensacionalismo. Não procuro notoriedade, apenas justiça para meu pai e para as outras vítimas, declara em cada aparição, com a voz serena, apesar da maquiagem de estúdio que lhe pesa no rosto. Em uma dessas entrevistas, o apresentador, com gravata vermelha e o tom grave de um repórter experiente, indaga diretamente: Lúcia, você não temeu que ninguém lhe desse crédito? Uma jovem de 26 anos, faxineira, confrontando um magnata como Roberto Costa Verde? Ela faz uma pausa breve, fitando a câmera, como se dirigisse as palavras ao pai do além. Tive receio, sim, mas contava com algo que ninguém poderia me arrebatar. O quê? Insiste ele. A verdade. E a verdade sempre encontra seu caminho, quando se tem a coragem de revelá-la. A declaração ressoa nas redes sociais. Clipes da entrevista circulam amplamente. Citações inspiram discussões em fóruns online. E até professores de ética a incorporam em aulas sobre integridade cívica. Escolas debatem sua jornada como lição de perseverança. Contudo, Lúcia mantém os pés no chão. Continua residindo na pensão com a mãe, vestindo roupas simples e práticas, utilizando o transporte público apesar da multidão. A única transformação palpável é a esperança renovada, uma chama serena no coração que não se extingue. Enquanto a investigação avança, novas evidências emergem. A perícia autêntica integralmente a gravação, sem edições, com a voz de Roberto correspondendo perfeitamente a amostras anteriores. Testemunhas antes silenciadas pelo temor de represálias profissionais, agora se manifestam, encorajadas pela visibilidade do caso. Um ex-contador revela o fundo paralelo, utilizado pela empresa para subornos, ao menos 5 milhões desviados para inspetores de obras, vereadores e policiais que suprimiam denúncias. Outro depoente, um capataz aposentado que atuava na obra do pai de Lúcia, afirma com convicção que Roberto determinou pessoalmente reduza os cabos de aço para 70% da capacidade padrão. Quando a carga exceder, eles cederão sozinhos, simulando um acidente fortuito. Foi precisamente o que ocorreu. Renato Tavares encontrava-se no andaime, a cerca de 12 metros de altura, quando o cabo se rompeu abruptamente. A queda foi imediata. O capacete, danificado, não ofereceu proteção. Lúcia leu o depoimento transcrito com o Dr. Moacir, na cozinha da pensão, e as lágrimas brotam em silêncio. Agora compreendo exatamente o que lhe aconteceu, pai. Confia ela ao doutor, com um alívio profundo, como se um fardo invisível tivesse sido erguido de seus ombros. Não mais me atormentarei com suposições nas noites insones. 2 meses transcorrem, um período que se alonga como uma eternidade, marcado por noites de vigília e pilhas de documentos invadindo a mesa da cozinha. E o caso é submetido a júri popular. Roberto enfrenta acusações de homicídio qualificado, fraude, corrupção ativa e associação criminosa. Viviane como cúmplice por ocultação de provas. O julgamento estende-se por 1 semana, no tribunal repleto,
bancos de madeira que rangem sob o peso dos presentes, ventiladores girando no teto alto para mitigar o calor opressivo. A promotoria expõe o conjunto probatório. As fotografias tiradas por Lúcia, agora analisadas e projetadas em alta resolução. A gravação reproduzida pelos alto-falantes, fácil de manipular, eu garanto pessoalmente. Depoimentos de testemunhas e laudos periciais que atestam a adulteração dos cabos por análise metalúrgica. As peças se alinham com precisão, sem lacunas. A defesa alega que Renato Tavares subscreveu os documentos voluntariamente, sem coação. Mas como justificar um pedreiro de salário mínimo possuindo subitamente um terreno valioso que desconhecia? Como explicar a fotografia dos dois no canteiro de obras, um mês antes do óbito, ou o acidente ocorrendo exatas 3 semanas após a transação fraudulenta? O advogado da defesa hesita nas réplicas, o suor perlando sob a toga, e os argumentos não convencem. O júri, 12 cidadãos comuns, com expressões marcadas pelo labor diário e as preocupações cotidianas, delibera por 6 horas de tensão palpável. Ao retornar, o veredito é unânime. Roberto Costa Verde é condenado por todos os crimes, a 18 anos de reclusão em regime fechado. Viviane Costa Verde, culpada por ocultação de provas, recebe 4 anos em regime semiaberto, com possibilidade de monitoramento eletrônico. Lúcia ocupa um lugar na última fileira do tribunal, ladeada por Dona Amélia e o Dr. Moacir, o ar carregado de expectativa e o aroma sutil de madeira envelhecida. Ao ser proclamada a sentença, ela não exulta nem solta exclamações de triunfo. Fecha os olhos por um instante e murmura: "Conseguimos, pai. Fizemos justiça verdadeira." Dona Amélia cerra sua mão com vigor, lágrimas silenciosas traçando sulcos em seu rosto sereno. "Seu pai pode repousar em paz agora, filha. Graças a você." A narrativa não se encerra ali. Com a condenação de Roberto, as demais famílias reunidas pelo Dr. Moacir reabrem os processos antigos. Ele coordena a ação coletiva com determinação incansável. A investigação se alarga. Em 15 anos de atividades da Costa Verde, registram-se 47 acidentes fatais. 47 vidas ceifadas por negligência sistemática, equipamentos de proteção inadequados e acobertamentos deliberados para preservar contratos. Roberto erigira seu império sobre alicerces de cimento e omissões pagas. Edifícios elevados às custas de existências silenciadas. Cada família ingressa com ação individual, mas harmonizada. Ao todo, mais de 200 milhões em indenizações, processadas em blocos para celeridade. A empresa declara falência em poucas semanas, com ativos leiloados, guindastes oxidados arrematados a preços modestos, escritórios esvaziados, convertidos em relíquias. Os bens pessoais de Roberto são apreendidos: residências à beira-mar, aeronaves particulares, contas em jurisdições offshore. Lúcia e Dona Amélia recebem 15 milhões em indenização, uma soma que ecoa em suas mentes como algo remoto, vasta demais para o modesto quarto da pensão. Lúcia altera sua rotina com moderação, sem se perder em excessos. Emprega uma porção substancial na aquisição de uma casa aconchegante. 3 quartos amplos, um jardim modesto com flores que a mãe cultiva com carinho, próximo a um parque para passeios revigorantes ao ar livre. Outra fração significativa financia sua graduação em Direito na universidade. "Me tornarei advogada para amparar aqueles como nós",
Mãe, os que carecem de voz para se defender. Adquire roupas duráveis e elegantes, um automóvel usado discreto e confiável, dispensando o transporte público abarrotado, e planeja uma breve viagem à praia com Dona Amélia. A primeira em anos apenas, elas duas sob o sol na areia, em conversas que se estendem sem interrupções. Uma parte é destinada ao Fundo de Assistência às Famílias das Vítimas, o Fundo Renato Tavares, gerido pelo Dr. Moacir, cobrindo medicamentos onerosos, educação para os filhos órfãos e suporte emocional para os que ainda navegam pelo luto. 6 meses após o julgamento, Lúcia participa da cerimônia de conclusão do primeiro semestre de Direito. Toga recém-adquirida, sorriso radiante no auditório, repleto de entes queridos orgulhosos. O celular vibra em seu bolso. É Otávio Rocha na tela. Lúcia, poderíamos nos encontrar brevemente? Nada formal, apenas uma conversa. Ela hesita por um momento, sentindo um calor sutil no peito ao ler o nome, mas concorda, sugerindo um café em uma cafeteria acolhedora próxima à faculdade. Ele chega pontualmente, impecável em um terno bem cortado, o sorriso confiante com uma autenticidade genuína, despojada da frieza aristocrática. Senta-se à mesa de madeira polida, sustentando seu olhar com intensidade. Um olhar que a faz sentir-se verdadeiramente vista pela primeira vez. Queria expressar minha gratidão pessoalmente, Lúcia. Sem sua intervenção naquele dia, eu me uniria a uma família criminosa. Passaria a vida erigindo fortunas sobre bases podres, sem jamais questioná-las. Você me poupou de um erro irreparável. Ela toma um gole do café, sentindo um calor bom no rosto. Feliz por ele ter ligado, por ver que ele mudou para melhor, por testemunhar sua transformação e talvez um pouco por perceber que os olhos verdes dele se demoram nela agora com um interesse sincero. Não fiz por você, Otávio. Fiz pelo meu pai, pela memória dele, mas me alegro que tenha beneficiado você também. Ele sorri, inclinando levemente a cabeça, o olhar ainda fixo no dela. Eu sei, mas você é incrível, sabia? Corajosa de uma forma rara. E, se desejar jantar um dia para continuarmos essa conversa, sem obrigações, prometo. Ela ri suavemente, o rosto corando. Talvez. Veremos como as coisas se desenrolam. Sai dali com o sol da tarde banhando o rosto, o horizonte à frente ainda sinuoso e imprevisível, mas agora inteiramente seu, e com uma serenidade que ela descobre merecer. Enfim, os meses seguintes passam de forma gradual e natural, aproximando Lúcia e Otávio por meio de encontros regulares. Eles começam com cafés em cafeterias tranquilas ou caminhadas no parque perto da faculdade, onde conversam sobre experiências pessoais, perdas e planos para o futuro. Otávio, dono de uma rede de hotéis familiares com unidades em várias cidades litorâneas, compartilha os desafios de gerir um negócio que prioriza a sustentabilidade e o bem-estar dos funcionários. Eu cresci vendo meu pai priorizar lucros acima de tudo, mas aprendi que um hotel só prospera se cuida das pessoas que o fazem funcionar, conta ele com sinceridade. Sem a intervenção de Lúcia, ele teria se casado com a filha de Roberto e herdado laços questionáveis com a construtora Costa Verde, o que poderia ter comprometido a reputação da rede. Lúcia, enquanto isso, equilibra os estudos de direito com o trabalho voluntário em um escritório que atende famílias de trabalhadores. Ela relata a Otávio as demandas dos semestres, provas longas,
debates em sala, e as pequenas conquistas, como um projeto de lei que defende melhores condições em canteiros de obras. A lei é uma ferramenta prática para proteger quem não tem poder de barganha, explica ela. Otávio a apoia de maneira discreta. Recomenda livros sobre direito empresarial aplicado à hospitalidade. Participa de eventos da faculdade e visita a casa de Lúcia, onde conversa com Dona Amélia sobre receitas simples e o dia a dia. Com o tempo, os encontros se tornam mais frequentes. Jantares em restaurantes calmos, fins de semana, em hotéis da rede de Otávio. Suítes com vista para o mar, onde eles discutem o dia sem pressa e planos conjuntos para o futuro, como expandir o Fundo Renato Tavares para incluir treinamentos profissionais em hospitalidade segura. Otávio pede Lúcia em casamento em uma manhã clara, no parque onde se conheceram, com um anel de ouro e uma pedra discreta. Quero construir uma vida com você, Lúcia, baseada em confiança e apoio mútuo, diz ele de joelhos. Ela aceita, com emoção contida. Sim, Otávio, vamos seguir em frente juntos. Lúcia se forma em Direito aos 30 anos, em uma cerimônia formal na universidade, com o diploma em mãos e o apoio de Dona Amélia, do Dr. Moacir e de Otávio ao seu lado. Ela entra para um escritório especializado em direitos trabalhistas e humanos, onde lida com casos de negligência em setores como construção e turismo. Seu trabalho ganha reconhecimento. Ela coordena ações coletivas por indenizações justas e contribui para reformas em leis de segurança no trabalho. Otávio integra o fundo dela à rede de hotéis, criando programas de capacitação para funcionários de baixa renda. O casamento ocorre em uma capela, cercada pelo jardim da casa de Lúcia. Decoração simples com flores do quintal, convidados próximos em cadeiras de madeira, luz natural entrando pelas janelas. Lúcia chega ao altar com um vestido claro e elegante, ao braço do Dr. Moacir. Otávio a espera com um terno sóbrio, o olhar firme de compromisso. Os votos são diretos, promessas de parceria em carreiras exigentes e na vida familiar, honrando o legado de Renato enquanto constroem o seu. Nos anos seguintes, Lúcia torna-se sócia do escritório e expande o Fundo Renato Tavares para oferecer bolsas de estudo e cursos profissionais. Otávio e ela têm 2 filhos, um menino de traços curiosos e uma menina determinada, em uma casa confortável, com espaço para visitas de Dona Amélia, que se torna avó dedicada. Eles dividem as rotinas, audiências de Lúcia pela manhã, inspeções de hotéis por Otávio à tarde e noites em família, com conversas sobre o dia e planos para o fim de semana. Dona Amélia participa ativamente, ajudando com os netos e compartilhando memórias de Renato. A vida prossegue com equilíbrio, desafios profissionais equilibrados por momentos de descanso, como viagens curtas aos hotéis da rede, onde o mar serve de lembrete de que a justiça e o amor podem coexistir de forma sólida e duradoura. E você, se estivesse no lugar da Lúcia, teria tido coragem de parar aquele casamento? Ou teria ficado calada com medo das consequências? Pensa bem antes de responder, porque um dia você pode estar numa situação parecida, pode descobrir uma verdade inconveniente e vai ter que escolher entre sua segurança e sua consciência. O que você vai escolher? Me conta aqui nos comentários. E se essa história te emocionou, se te fez refletir sobre coragem e justiça, deixa seu like para que mais pessoas vejam. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias que vão te fazer pensar, sentir
e questionar. Porque a verdade sempre vale a pena, mesmo quando dói, principalmente quando dói. Um abraço e até a próxima história.